Hoje é dia de tier list aqui no canal, mas é uma tier list um pouco diferente, porque nela eu vou citar 3 campeões que estão se destacando em cada rota no atual patch 2.4 do Wild Rift, e talvez você possa se aproveitar deles nas suas ranqueadas. Let's bora! Para fazer essa tier list eu vou usar o site aqui Tiermaker, que é um site para o LoL, tá? Tanto que você pode ver que tem os campeões todos do LoL e não do Wild, mas para o que a gente vai fazer aqui faz sentido, não tem problema nenhum, não vai impactar em nada. E no Wild a gente não tem ainda alguns sites, algumas formas aí de criar esse tipo de conteúdo, então pelo menos eu não conheço, se você conhecer deixa nos comentários. E vamos lá, a gente vai destacar 3 campeões de cada rota, e para começar, na verdade eu vou começar com a Baron Lane, vou começar com 3 campeões que estão se destacando na rota do Barão. Lembrando que isso daqui não é uma ordem do primeiro mais forte para o segundo, terceiro mais forte, não. Vou citar os 3 que estão em destaque, a ordem ali pode depender de como cada um joga, depender da sua matchup, depender de vários fatores, tá? Então eu só vou citar 3 destaques de cada rota. E na Baron Lane eu não poderia começar diferente, a não ser com ela, a Irelia. A Irelia sofreu muitos buffs nas últimas atualizações, para ser mais específico, na última, né, na 2.4, ela já foi bem buffada. Eu falei que ela ia ficar num ponto perigoso do jogo, e realmente ela tá num ponto muito forte. É sem dúvida um dos campeões mais fortes do jogo atualmente. Não necessariamente por conta dos itens novos, a Irelia nem está se aproveitando tanto assim, no máximo que ela pega ali na build dela é limite da razão, é o item limite da razão, mas no geral ela se mantém de trindade, às vezes fazendo rei destruído, GA, enfim. A build dela não pegou os itens novos, mas pelos buffs que ela recebeu ela está muito forte. É um campeão que tem uma fase de rotas extremamente segura, ela consegue farmar de certa forma tranquila, né? Pelo menos falando da Battle Lane, né? Ela tem uma iniciação forte, ela tem uma troca muito forte, e são pouquíssimos, para não dizer quase nenhum, poucos campeões mesmo que conseguem aguentar a fase de rotas de uma Irelia bem jogada. Lembrando, no caso da Irelia, ela é uma campeã que tem uma curva de aprendizagem muito alta, então você vai precisar de muitos jogos para começar a jogar bem de Irelia e extrair o máximo do campeão. Se você for uma dessas pessoas que joga muito bem de Irelia, que já joga há um bom tempo, que já está com ela masterizada, ela é uma rainha da Battle Lane, e o bom dela é que ela é muito forte no começo do jogo, ela é forte no meio do jogo, ela é forte no final do jogo. Atualmente ela praticamente não tem momentos ruins. Então é um campeão que, se você quiser treinar, você pode abusar bem. Eu não acho que a Riot vai nerfar ela a ponto de sumir do meta. É possível que na próxima atualização ela receba um nerf sim, pequeno, mas independente do que for, ela vai continuar sendo viável e você vai conseguir utilizar ela nos próximos pets também. Então, uma boa campeã para você começar a treinar. Continuando a nossa lista, eu vou destacar o Renekton como uma das prioridades da rota também. Ele é outro campeão que foi buffado recentemente, não nessa última atualização, se eu não me engano na anterior. Ele já estava muito forte, era um dos reis da Battle Lane, para mim era o campeão mais forte. Atualmente, eu acho que a Irelia chegou num ponto de força um pouquinho mais forte que ele, mas é o que eu falei, não estou querendo comparar aqui os campeões, não é o intuito do vídeo. Mas o Renekton continua sendo uma das ótimas escolhas. O Renekton tem uma característica que para o Wild é extremamente fundamental. Tá bom, não é extremamente fundamental, mas é uma característica que é muito positiva, que é uma fase de rotas muito boa. Como o Wild é um jogo muito rápido, muito acelerado, e falando de ranqueada, então, onde às vezes as pessoas vão estar dando surrender com 5, 10 minutos de jogo, já está todo mundo desistindo, ter um campeão que tem um começo de jogo forte é bem bacana. Pode ser bem importante também. E o Renekton tem também um dos early games mais fortes da Battle Lane. Consegue trocar com praticamente todos os campeões. Não é um campeão tão difícil assim de aprender. Então, se você jogar um certo tempo com ele, por exemplo, comparando com a Irelia leva muito mais tempo para você extrair o máximo dela do que o Renekton. Então é um campeão que, se você está jogando agora na Battle Lane e quer treinar com um campeão de forma mais rápida, não quer se dedicar tanto, o Renekton pode ser uma boa escolha. E o bom dele é que ele tem um começo de jogo forte e o mid e o late game dele está bem ok também. Então ele não decai tanto no decorrer do jogo. Se você pegar vantagem, isso fica melhor ainda, porque aí o Renekton se torna um campeão que dá muito dano, tanca bastante na teamfight, tem uma certa mobilidade e é um campeão bem completinho para os moldes do Wild. Então é uma boa dica aí para você que está jogando na Battle Lane e quer abusar desses campeões, tá? Continuando a nossa lista, vamos encerrar com o Darius. E eu confesso que a lista da Battle Lane está bem completinha. Então, se você quisesse colocar a Camille aqui, tava ok. Se você quisesse colocar a Kali aqui, tava ok. Tem muitos campeões que você poderia colocar, o Gragas, que estão também muito fortes na Battle Lane e poderia entrar numa lista aí de campeões fortes que você pode jogar tranquilamente. Mas eu acho que o Darius, ele tem um diferencial
que faz com que ele... O Darius nunca foi fraco no Wild. Ele sempre teve momentos bons, ele já teve momentos mais fortes, mas ele sempre foi um campeão muito bom, principalmente para ranqueada, principalmente para solo queue. Ele é um desses campeões que consegue jogar contra o Renekton e contra a Irelia, ele consegue trocar no começo do jogo, então ele não apanha para esses dois campeões. Se você souber jogar bem, se você tiver ali masterizado, você consegue jogar contra esses campeões tranquilamente na fase de rotas. É um campeão que na teamfight ele pode até ter um impacto também. A passiva dele é muito roubada, o reset dele é muito bom, então é um campeão que consegue ser um pouco híbrido. Ele splita bem no jogo, ele tem uma fase de rotas ok, mas ele também sabe juntar na teamfight e acaba tendo um impacto se você souber lutar de forma correta. Então eu deixei ele nessa lista aqui como um dos campeões de destaques, por esses pontos que eu citei, mas você poderia colocar outros campeões que a Baron Lane está bem servida no momento de campeões fortes. Passando para a rota do meio, vou começar a nossa lista aqui com o Ziggs. É um mago das bombas. O Ziggs ele tá precisando de nerf há muito tempo no Wild. É um dos campeões mais fortes do mid, disparado há muito tempo. O Ziggs até levou um nerf na última atualização, na segunda skill dele, para levar torres, mas é muito pouco. O ponto do Ziggs é que ele tem muito dano, o poke dele é extremamente chato, ele consegue pokear de uma zona bem segura, sem ter que se expor muito, e a ultimate dele é extremamente forte para teamfight. É um campeão que vem dando muito problema há um bom tempo no Wild e pelo último nerf dele não foi suficiente para tirar do meta, então continua sendo de longe um dos melhores, se não for o melhor campeão da rota do meio. Na sequência, a gente mantém o Lucian, que já vinha aparecendo na última atualização, ou melhor, né, desde que ele entrou no Wild Rift, ele já era um dos campeões da rota do meio mais opressores, né, um dos campeões mais fortes. Atualmente, com a chegada dos novos itens, Colhedor de Essência e com Solari, ele está usando também muito bem os itens na rota, no meio. Então é um campeão que continua extremamente destacado. Ele teve até um nerfzinho nessa atualização, mas os itens encaixaram tão bem para o Lucian que o nerf não afetou em nada. Ele continua sendo um dos melhores campeões da rota. Ele tem um early game muito forte, a pressão que ele tem na rota é gigantesca. Ele consegue não só pressionar a rota, como o potencial de kill. Se o seu mid adversário não for muito bom, se posicionar mal, você consegue matar ele antes mesmo de pegar o ultimate, ou assim que você pega o ultimate, comba ele. Então é um campeão muito bom, consegue ficar nas sides do mapa, consegue splitar, consegue... É um campeão muito forte pro começo do jogo, meio do jogo. No late game ele até pode cair um pouquinho, mas ainda assim a pressão que ele consegue colocar no jogo, no geral, vale muito a pena. É sem dúvida um dos melhores campeões da rota. E fechando a nossa lista, eu não poderia esquecer dele, o Fizz. O Fizz ele vive um momento bem curioso no Wild, porque assim, ele foi buffado recentemente para jungle e depois foi nerfado para jungle. Agora ele foi teve pequenas correções de bug nele, correções assim para melhorar mesmo a mecânica, para melhorar alguns detalhezinhos da mecânica do Fizz. E ele já era forte, ficou mais forte ainda. A interação com o Proto Cinturão ficou ainda melhor. É sem dúvidas um dos assassinos mais problemáticos da rota do meio. Você deve ter percebido nas suas ranqueadas que a maioria das pessoas estão banindo ele, e quando ele não está banido, alguém pega, alguém que sabe jogar de Fizz, né, geralmente. E é um campeão que você pode, dos assassinos, você pode aproveitar que está nos momentos mais fortes. E não adianta, depois de 2 itens, ele já consegue dar IK em campeões até que não era para dar IK. Se for atiradores, campeões muito papéis, ele mata tranquilamente. Mas até alguns campeões um pouco mais bruiser, com o combo completo, com Ignite, ele consegue matar também. Ele dá muito dano de qualquer forma. É extremamente escorregadio na teamfight, extremamente difícil de pegar ele. É um assassino que consegue fazer bem esse papel de luta também, né? Coisas que alguns outros assassinos têm mais dificuldades. Mas o Fizz com certeza é uma das melhores escolhas para o meio, caso você jogue bem com ele, né? E não é um campeão que exige que você jogue, que treine tanto tempo, tá? Se você jogar minimamente bem, dependendo do duelo que você tá, você já consegue abusar do Fizz sim. Nessa lista do meio, na lista do mid, eu poderia ter colocado facilmente a Irelia de novo, tá? Facilmente ela talvez estaria aqui do lado dos Ziggs como um dos melhores campeões. Eu quis dar uma variada, porque a gente já vai repetir alguns campeões da lista, então eu quis variar um pouquinho. Mas a Irelia, tanto na Battle Lane quanto na rota do meio, é um dos campeões mais fortes. Você pode jogar ela tranquilamente, que ela tá muito forte mesmo. E vamos falar um pouquinho da selva, começando com ele, que para mim já há muitos pets continua sendo o melhor jungle do jogo, que é o Lee Sin. Principalmente nos servidores asiáticos, né, onde as pessoas gostam de jogar de Lee Sin, tem a mecânica dele bem apurada. Aqui no Brasil existem grandes jogadores de Lee Sin, mas é um campeão que às vezes, dependendo do elo, ainda não funciona muito bem. Agora, se você for... Não funciona muito bem porque as pessoas daquele elo em específico às vezes não jogam tão bem com ele.
Mas se você for um bom Lee Sin, você pode colocar ele do ferro ao challenge, que ele pode desequilibrar uma partida. É um campeão que consegue fazer jungle rápido, consegue fazer a jungle e já gankar. Ele tem um potencial de gank muito forte no começo. Quando ele pega nível 5, o potencial dele ainda é melhor. Ele é um playmaker, ele cria muita jogada. Então, se você quer dar ritmo no jogo, fazer com que o jogo acelere e rode cedo e você já consiga impactar o mapa, o Lee Sin é o melhor campeão e você não tem um outro jungle que consegue acompanhar ele na mesma proporção. Você tem campeões que até jogam bem o early game também, mas do jeito que nem o Lee Sin faz, por conta da mobilidade, do clean dele, de todo o conjunto da obra do Lee Sin, ele é sem dúvidas o jungle mais impactante que você pode ter caso você tenha ele masterizado, tá? Lembrando que o Lee Sin não é um campeão muito fácil de masterizar. Você precisa de um treininho ali, você precisa se dedicar, assistir vídeos para poder jogar com o Lee Sin ao máximo, porque ele é um campeão difícil de jogar, mas que a recompensa vale bastante. E vamos passar para o segundo, que eu vou destacar o Rengar. O Rengar é um assassino da selva, né? Ele teve até algumas correçõezinhas ali de bugs também nessa última atualização. A Sedenta tá encaixando bem ok para ele também. Ele já estava num momento extremamente forte no patch passado, não foi nerfado, não teve nenhum impacto na selva que tirasse ele do meta. Então ele continua sendo um campeão muito forte para você farmar e depois do nível 5 gankar e começar a pegar muita kill no jogo. É lógico que ele tem o fato de que se você deixa de pegar kill no começo, se você acaba tendo um começo de jogo ruim, não mata ninguém, morre algumas vezes ali, dependendo da situação, é um campeão que fica um pouco menos útil no decorrer do jogo. Ele é feito mais para snowball, para você ter um começo de jogo tranquilo e começar a pegar kill, e depois que você pegar kill você não para mais. E tem a característica de assassino, né? Principalmente para os elos mais baixos, ter um assassino na selva ajuda muito. Nos elos mais altos depende do time que você está jogando. Mas ainda assim é um campeão que entra muito bem em qualquer elo, e se você joga bem de Rengar, aproveita que ele está num bom momento. E terminando a lista dos jungles, dos jogadores dos campeões da selva, eu vou colocar o Xin Zhao, que é um pick que muita gente ainda não deu atenção para ele. Lá fora, nos campeonatos asiáticos, ele já está sendo uma das prioridades, assim, disparado. Ele já entrou naquele de ban ou pique. Aqui no Brasil, aos poucos está começando a aparecer também. A gente já tem bons jogadores de Xin Zhao. E o Xin Zhao está num excelente momento do jogo. Também sofreu mudanças. Toda hora estão mexendo no Xin Zhao. Eu falei, em algum momento ele ia ficar bom. E ele ficou. Atualmente ele está rodando muito bem de Trindade, de Anjo Guardião. Às vezes você pode até tentar colocar um item novo dele como a Solari. Mas depende muito da situação, depende do jogo. No geral, Trindade e Anjo Guardião é extremamente forte para ele. Você pode variar a build dele. Você pode fazer ele mais off-tank. Você pode fazer ele com mais dano. O Xin Zhao, ele encaixa bem com builds diferentes. E ele tem aquela característica positiva que eu falei. O começo de jogo dele é muito forte. O clean da selva dele é muito forte. Ele nem perde vida. Ele consegue fazer os campos da selva sem perder vida nenhuma. Consegue fazer rápido, relativamente rápido. E tem um potencial de gank muito bom também. Então é um campeão bom assim para rivalizar com o Lee Sin no quesito pressão e early game. Mas é claro, o Lee Sin, por conta da mobilidade dele, consegue pressionar muito mais. Mas o Xin Zhao tem sido uma boa escolha, uma boa resposta. O único ponto do Xin Zhao é que no late game ele já decai um pouco. Então ele é um campeão feito mais para você ter um jogo linear, onde você começa bem, distribui vantagem, vai pegando algumas kills no caminho, vai impactando as rotas e fecha o jogo rápido. 10, 15 minutos ali você já tá fechando o jogo. Se o jogo se estender muito, se o jogo ficar muito longo, aí o Xin Zhao vai cair um pouquinho, você não vai conseguir ser tão impactante. Mas ainda assim você consegue jogar com ele. Então é uma ótima escolha e muita gente ainda não se atentou nessa escolha do Xin Zhao na jungle, viu? E aqui na Dragon Lane, nesse caso eu não tenho jeito, eu vou ter que repetir. Aí eu só vou pedir licença aqui pro Lúcio, depois a gente volta ele lá de novo, se for o caso. Mas o Lúcio também é um dos atiradores mais fortes do patch. Eu não tenho como não colocar ele nessa lista, porque tem atiradores que estão muito bons também, mas o Lúcio com essa build, com a mesma build que eu falei, de Solar, colhedor de essência, Navori, no caso de atiradores também, é um dos campeões mais fortes, tem muita pressão no jogo, tá escalando bem como atirador, é muito difícil não colocar ele nessa lista. E continuando a nossa lista, eu coloco o Cork. É um campeão que aparecia muito na rota do meio, continua ok na rota do meio também, mas de atirador ele tá muito forte, ele tá com muito poke. As builds novas encaixaram muito bem para ele. Muitos campeões foram habilitados por conta desses dois itens, colhedor de essência e a Solari, a lâmina Solari, né? O caso do Cork foi o mesmo, ele aproveita muito bem esses itens, usa a Trindade muito bem. Tem umas 3 builds aí pro Cork, que se você pesquisar, você acha as 3 tão boas, então você consegue escolher a melhor build ali pro seu estilo de jogo, para as características daquela partida.
Mas o Cork, sem dúvidas, ele tem um poke forte, tem um dano de burst, né? Um dano explosivo. O pacote dele é muito bom. É um dos melhores atiradores. Caso você tenha ele um pouquinho masterizado também. Ele é um campeão simples de jogar, mas é legal que você tenha ele ali um pouco treinado, para você saber os momentos de fazer cada coisa. Se não, principalmente o pacote, você vai acabar se jogando no meio de todo mundo e vai acabar se matando em alguns momentos. E para fechar essa lista, eu confesso que eu fiquei um pouco em dúvida, porque a gente tem muitos atiradores bons num momento bem igual, assim. Você tem uma Kai'Sa que continua muito boa, você tem uma Zarya que cresceu bastante com os itens novos, tem a Tristana que ainda é muito forte. Então, assim, você tem atiradores no mesmo nível, é até difícil destacar, assim. O Varus continua extremamente forte, mas eu optei aqui por destacar o Ezreal. O item da Serilda encaixa muito bem, o item novo da Serilda encaixa muito bem no Ezreal. Então você pode colocar ele em composições que tem muito assassino, você pode colocar ele em composições que tem muito tanque, você pode colocar ele em composições que você tem que se virar solo. E para ranqueado isso é muito bom. O Ez é um atirador que não depende muito do suporte. Ele consegue jogar bem ali, jogar safe e depois impactar o game. Então eu acho que pela flexibilidade dele, por ele continuar muito forte, não sofreu nenhum tipo de nerf, já é um dos atiradores mais fortes há um bom tempo, eu preferi colocar ele aqui por todos esses fatores. Então o Ezreal é entra aqui no meu top 3, mas como eu falei, se você quisesse trocar o EZ por outros 4, 5 atiradores, daria, porque a Dragon Lane tá com meta muito bom para vários atiradores. Eles estão num nível de força muito ok. Eu acho que o Cork e o Lúcia talvez estejam um pouquinho acima da curva. Mas de resto, você tem muitos atiradores que estão no nível muito próximo. E vamos terminar com os suportes da Dragon Lane. O primeiro que eu destaco, eu acho que não tinha como ser diferente, é o Brawl. Ele continua forte, sempre forte. O Brawl mesmo com um nerfzinho de leve que ele teve nessa atualização, mas ele é um dos campeões que entra bem no competitivo, entra bem na ranqueada, entra bem no low elo, entra bem no high elo, entra em tudo. Ele tem engage, tem desengage, a fase de rotas dele é muito forte, ele habilita vários campeões. Por exemplo, Brawl e Lúcia é uma das botlanes mais fortes que você pode ter no momento. Ele habilita, ele encaixa muito bem com esses campeões que estão no meta dos atiradores e consegue ser muito importante para o time. O Brawl continua aqui na minha lista e acho que vai continuar por um bom tempo. Na sequência, eu vou de Janna, que também é outro campeão que já está no tier S do suporte há um bom tempo. Ela teve um pequeno nerf nessa última atualização, se eu não me engano foi no dano do Zephyro, mas é um nerf que não muda o impacto dela no jogo. Ela é muito boa nas ranqueadas, porque para jogar contra assassinos, geralmente você tem muito assassino, principalmente nos elos mais baixos, todo mundo joga de assassino, então a Janna é um counter direto para isso. Ela buffa o ADC de forma bem positiva, ela protege o time, tem no-cup, então é um suporte muito completo, muito forte. Eu não vejo ela saindo ainda do meta, pelo menos não do jeito que ele está agora. Pode jogar com ela tranquilamente, que principalmente se você tiver duo, né? Se você estiver jogando com um atirador ali duo e tudo mais, a Janna é sucesso garantido. E aqui uma escolha um pouco, não sei se polêmica, mas uma escolha que talvez dê um pouco mais o que falar, que é a Senna. A Senna, aqui eu acho que se divide em pessoas de elos diferentes. Tem gente que adora jogar com uma Senna do lado, tem gente que odeia. Muito porque, se você tá no elo mais baixo, o jogador de Senna tende a não ser muito bom com a campeã, mecanicamente falando, isso já é um problema. Muitos jogam nela de forma errada, muitos começam a lane tentando farmar. Então, assim, você tem muitos problemas jogando com Senna, principalmente nos elos mais baixos. Mas, tô falando do campeão, né? Não tô entrando aqui no mérito de jogadores, sim do campeão. Uma Senna bem jogada por um jogador que sabe jogar, aproveitar da mecânica dela, que sabe os momentos de sair da rota, que sabe impactar o mapa, é uma Senna muito forte. Porque ela tem tudo no kit dela. Ela tem cura, ela tem enraizamento, que é muito bom. A ultimate dela é muito boa para teamfight. Ela tem um move speed ali, a terceira skill dela, não só move speed, mas para poder esconder os aliados também, chegar numa iniciação. É uma campeã muito forte e a vantagem dela é que com uma build mais voltada para dano, ela é mais um que impacta o jogo. Então, se às vezes o seu time está faltando um pouco de dano, ou o pessoal está um pouco fraco e tudo mais, o dano da Senna pode contribuir muito numa teamfight e ela ser até uma das carregadoras como suporte. Agora, o que eu falei, nos elos mais baixos, geralmente você vai olhar para as Sennas e vai entrar em depressão. Mas, nos elos mais altos, ou até jogadores que estão nos elos médios ali, mas que sabem jogar de Senna, já conseguem impactar muito uma partida, e para mim entra nessa lista assim tranquilamente. E essa é a minha lista parcial, né, do patch 2.4 e novas atualizações, a gente pode fazer outras também. Me diz se você gostou do vídeo, se você concorda também com alguns campeões ou outros que você colocaria nessa lista aqui dos 3 mais fortes de cada rota. Se você gostou do vídeo, já deixa um like. Se não gostou, pode dar dislike, não tem problema.
Se inscreve no canal também, se você quiser acompanhar mais vídeos como esse. Lembrando que a gente está fazendo mais vídeos longos. Essa semana vão sair outros também, então já segue. Eu agradeço pela sua presença, muito obrigado e a gente se vê em um próximo vídeo.